Graça e paz, irmãos. Vamos começar a jornada pela carta de Paulo a Timóteo. As cartas de Paulo a Timóteo, a segunda carta e também Tito, são conhecidas como cartas pastorais, pois têm um propósito de orientar líderes da igreja acerca da organização e do funcionamento da comunidade cristã. Essas cartas foram enviadas diretamente aos colaboradores de confiança do apóstolo Paulo, que exerciam liderança nas igrejas. Além dessas, existem outros tipos de cartas escritas por Paulo. Algumas são cartas como, por exemplo, cartas de igreja, ou seja, endereçadas às igrejas com orientações sobre a vida comunitária, como, por exemplo, Filipenses e Colossenses. Há também carta de exortação, como 1 Coríntios, que trata de problemas práticos da igreja. E cartas de teor mais teológico, como a carta aos Romanos, e apresenta de uma forma mais sistemática a doutrina cristã. Para iniciarmos o estudo dessa carta, é importante realizar uma breve introdução e responder algumas perguntas muito pertinentes. Quem é o autor? O autor é o apóstolo Paulo. Existe certa discussão sobre essa autoria, principalmente a partir do liberalismo teológico do século XIX, que passou a questionar se Paulo realmente escreveu as cartas pastorais. No entanto, há fortes evidências internas e históricas que confirmam que a carta é de fato de autoria do apóstolo Paulo. Quando foi escrita? A carta foi escrita durante o período em que o Império Romano estava sob o governo de Nero. Muito provavelmente foi redigida entre os anos 62 e 64 depois de Cristo, no intervalo entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma. Para quem o autor escreve? A carta foi escrita para Timóteo, natural de Listra, uma colônia do Império Romano localizado no sul da Galácia. Timóteo era um jovem pastor que servia na igreja de Éfeso e era considerado um filho na fé de Paulo, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Timóteo era filho de pai grego e de mãe judia. A Bíblia relata que ele recebeu instrução nas Escrituras desde a infância, principalmente por influência de sua mãe Eunice e de sua avó Lóide, conforme registrado em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Embora tivesse sido instruído desde cedo na palavra de Deus, Timóteo teve um encontro real com Cristo após conhecer Paulo, quando o apóstolo passou por sua cidade durante a primeira viagem missionária, descrita em Atos capítulo 13. Logo após isso, Timóteo se tornou um homem de grande confiança de Paulo, mesmo sendo bastante jovem. Qual é o propósito dessa carta? O propósito da carta é instruir Timóteo acerca do ministério pastoral e orientá-lo sobre como lidar com os falsos mestres que estavam se filtrando na igreja de Éfeso. Assim, Paulo oferece orientações sobre a organização da igreja, a liderança cristã e a necessidade de preservar a sã doutrina, ensinando como deve ser uma liderança saudável, bíblica e fiel ao Evangelho. Assim, a carta de 1 Timóteo nos mostra orientações importantes para a vida cristã, especialmente sobre liderança, organização e a perseverança da sã doutrina diante de falsos ensinos. Mesmo tendo sido escrita no primeiro século, os seus ensinamentos continuam extremamente atuais para a igreja de hoje. Na próxima aula, iniciaremos o estudo do capítulo 1, onde Paulo alerta Timóteo sobre os falsos mestres e a importância de permanecer fiel ao verdadeiro Evangelho.